Shabbat Shalom, meus amados. Nesse segundo comentário da Parashá Vaishlach, nós vamos agora meditar no texto de Gênesis 32. Ainda dentro do capítulo 32, nós vamos examinar aqui o texto da Torá que fala no versículo 4, quando Jacó prepara os seus mensageiros para ir falar com seu irmão Esaú. Diz assim a palavra do Eterno, Gênesis 32, versículo 4. E ordenou-lhes Jacó, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Só até aí, meus amados. Queridos, nós observamos que Jacó, ele estava, como nós falamos no último comentário, ele estava vindo pela terra de Gileade e depois ele iria pegar o trajeto pela região de Sucote até depois se destinar a Hebrom e por fim a Berseba, para ver onde estava Isaac, seu pai. Porque isso foi o acordo entre Jacó e o Eterno, de que depois que o Eterno o abençoasse na casa de Labão, ele viria para a terra de Canaã. Ocorre que no meio desse trajeto, Jacó, perto do val de Jaboque, ele vem e manda mensageiros até o seu irmão em Edom, que fica no sul de Israel, né? Inclusive abaixo do Mar Morto. Você observa ali que Jacó enviou esses mensageiros que provavelmente levaram 7 dias para chegar até Esaú e mais 7 dias para voltar com o recado de Esaú para Jacó. E é interessante que Jacó ficou nessa expectativa, né, junto com toda a sua família, por 14 dias. Né? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha, né, celular. Ele ficou na expectativa dos seus enviados voltarem com a resposta de Esaú. Na verdade, Jacó não queria nem encontrar com Esaú, mas ele queria dizer para Esaú: sou teu servo, você é meu senhor, nós estamos bem, eu não estou nem precisando da minha parte na herança. É como que Jacó dissesse isso, quando ele diz que tem bois, tem jumentos, ovelhas, ele está dizendo para Esaú: olha, aquela bênção, né, da primogenitura que eu tenho. Então, pelo fato da primogenitura, Jacó teria 2/3 da herança de Isaac, e Isaac teria 1/3, né? Naquela época Israel tinha isso, né? Não é como é hoje, né, que é tudo igualitário, corretamente, mas naquela época também foi instituído dessa forma, né? Então ele mesmo diz: não tem necessidade, entendeu? Estou vindo já com aquilo que Deus me abençoou na terra do meu sogro. Ocorre que o que não estava, Labão não estava preocupado, o Esaú não estava preocupado se Jacó era primogênito ou não. Esaú estava preocupado e que o pai dele tinha dito para ele: ó, você é o mais velho, mas quem vai ser senhor vai ser o mais novo, que era Jacó. Então ele será senhor sobre você. Então Jacó, ele já logo manda seus mensageiros dizer para Esaú: eis aqui, eu sou teu servo, você é meu senhor. Mas Jacó não esperava encontrar com Esaú. Ocorre que, quando os mensageiros chegam dizendo para Jacó, 14 dias depois, né? Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te. Bem, até aí, maravilha, meu irmão está com saudade de mim, nós vamos nos abraçar. Mas o final da frase é que deve ter deixado Jacó, certamente deixou, e muito preocupado. Ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Aí que a coisa ficou. E aí Jacó, no verso 7, então Jacó temeu muito. Então Jacó pensou: eu fiz o certo
tomei iniciativa e agora vem um problemão para mim que eu não estava nem esperando. Então você observa que novamente a vida de Jacó tem aqueles altos e baixos que nós comentamos ontem. Agora entra mais uma preocupação, além de Esaú, tem 400 homens com ele. Olha só como é que a vida, né, muita adrenalina na vida de Jacó, meu amado. Aqui você observa, versículo 6, versículo 7, diz que Jacó temeu muito e angustiou-se. E aí ele repartiu o povo que com ele estava, né, a sua família, filhos, servos e servas, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, né? Porque aí ele até pensou, né? Ele até pensou se no verso 8, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó. E aí Jacó, ele fez isso, ele tomou suas atitudes. Aí primeiro ele viu, temeu e tomou sua atitude. Vamos dividir em 2 bandos, né? Vamos botar os bandos já separados para poder pelo menos um, quem sabe, escapar. E depois ele vai e vai falar com o Eterno. No verso 9, disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Eterno que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Então Jacó, ele chega para o Eterno agora e diz: eu estou trabalhando, né? Eu separei em 2 bandos. Lembra-te, Eterno, eu vim aqui, não tinha nada, só tinha meu cajado, agora estou voltando com muita coisa, né? Verso 11: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então, você observa que Jacó dividiu a família em 2 bandos, voltou para o Eterno, falou com ele, lembrou ao Eterno a palavra que o Eterno tinha falado para ele, né? Olha, o Senhor me prometeu que eu voltaria para a casa de meu pai, para a terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque, né? E me faria bem, né? Mas mesmo assim, aí ele acaba de orar ao Eterno, esses versículos, e passou no verso 13, passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão presente para Esaú. Então aí ele separou 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E ali ele fez uma coisa, foi dizendo para um servo para levar uma parte desse rebanho, né? E esse servo, e quando Esaú estava chegando, esse primeiro servo, junto com uma parte do rebanho, disse: olha, esse aqui é do teu servo Jacó para o senhor dele, Esaú. E ele está vindo aí atrás. E aí ele mandou uma segunda leva, com mais parte do rebanho, dizendo: olha, isso aqui é mais um presente para Esaú. Eis atrás vem o teu servo Jacó. Depois vem um outro. Ou seja, Jacó, em vez de mandar todo o rebanho de uma vez só, que daria uma alegria para Esaú, ele mandou em várias partes. Ou seja, por exemplo, quando a pessoa, né, uma criança mesmo, né, você ali, né, vai no dia do aniversário, enfim, você vai ali compra 2 ou 3 presentinhos para aquela criança e dá tudo de uma vez, ela vai ter uma alegria. Mas se você der um, ela vai ter uma alegria, depois der outro, ela vai ter outra alegria, depois você der o terceiro, ela vai ficar com 3 alegrias. Então foi o que Jacó usou, essa estratégia de botar 3 presentes, né? 3 servos, né? Colocando assim, né? Os seus servos, né? Colocando assim em parcelas do rebanho, para que Esaú tivesse, né? Com aquele monte de animal, 3 alegrias. E cada situação dessa de alegria foi amainando a ira de Esaú. E também perdeu um pouco o argumento, porque Esaú poderia estar com raiva de Jacó. Por isso ele arrebanhou 400 homens. Mas os 400 homens que estavam com ele, eles nem conheciam Jacó, né? Muitas vezes eram até mercenários. Naquela época dos patriarcas, as pessoas que iam para a guerra não tinham aquela situação de hoje de defender pátria, não tinha essa noção de pátria ainda.
né? Então as pessoas iam para a guerra em busca dos despojos, né? Ou seja, aquilo que o vencido deixasse, né? Então, como Jacó estava entregando já os rebanhos, aqueles 400 homens vendo tanto animal, já estavam até dizendo, poxa, tá bom, né? A gente já não está nem com muita vontade de pelejar. Então enfraqueceu muito o argumento dos 400 que estavam com Esaú, né? A vontade deles de combater, né? Eu acho que a gente já está com tudo aqui, né? Então isso Jacó. Agora olhe bem, irmãos. Jacó, ele ora ao Eterno. Primeiro, ele vê um problema, ele primeiro tomou uma atitude, uma iniciativa, mandou os mensageiros ao seu irmão. Volta com um problemão, os mensageiros dizendo ali, vem com 400 homens. Jacó, antes de qualquer coisa, ele começa a agir, divide a sua família em 2 bandos. E vai falar com o Eterno, Eterno, tu me falaste essa palavra, essa palavra, essa palavra. Depois ele volta e ainda prepara aqueles presentes para Esaú e manda seus servos darem em etapas, para ir quebrando pouco a pouco a ira de Esaú e qualquer argumento dos outros homens. Então o que Jacó fez, irmãos? Ele não ficou parado. E é isso, é que essa mensagem desse texto, desse capítulo 32 fala para nós. Ele não ficou esperando somente Deus operar. Ele agiu e clamou a Deus. E agiu de novo. E é essa lição que nós temos nesse texto da Torá. Israel, ele sempre age e clama a Deus. Quem está enxertado na oliveira e tem a seiva da oliveira, que é a Torá, se alimentando a tua vida, você ora a Deus, mas você também age pelo reino de Deus e também de todas as demais coisas, usando as estratégias que Deus te possibilita ter. Porque tem muita coisa que é para o homem, não é para Deus. Tem coisa que é para Deus, tem coisa que é para o homem. E o apóstolo Paulo, ele fala muito bem disso no capítulo 3 de 1 aos Coríntios, quando ele diz para a igreja de Corinto, capítulo 3, 1 aos Coríntios, capítulo 3, no verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, nós fizemos aquilo que nós podíamos. E ele completa o versículo, mas Deus deu o crescimento. Aleluia. O crescimento espiritual de cada pessoa, de cada servo, de cada serva. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus com cada um que vai fazer você, meu irmão, minha irmã, crescer espiritualmente. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que cada um tem que fazer a sua parte e Deus vai fazer a parte que compete a ele. A mesma coisa que Jacó fez lá, quando estava com esse problemão vindo com 400 homens com Esaú. Ele dividiu o povo em bandos, ele não ficou parado, a situação era crítica, a morte estava chegando para ele e para sua família. Ele dividiu em 2 bandos, clamou ao Eterno e enviou os presentes para Esaú e para os 400 homens em etapas para amolecer o coração de Esaú e dos homens também. Então o que Jacó fez? Ele clamou a Deus, mas agiu. E Yeshua também fala lá em Lucas 9, no verso 62, e Yeshua lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amado. E Yeshua diz que quem lança a mão no arado é quem trabalha, quem faz legitimamente a obra do Eterno. Aleluia. Legitimamente. Não deve olhar para trás, não deve recuar, porque se ele bota a mão no arado e olha para trás, não é mais apto para o reino de Deus. Então,
Jacó, ele nos dá uma lição. Está com problema? Ora, mas age. Faz as duas coisas. Porque tem coisa que é para você fazer. Tem coisa que é para Deus fazer. Paulo fala, eu plantei. O plantar não era para Deus. Apolo regou. O regar não era para Deus. E Deus deu o crescimento. Depois que foi plantada a semente, depois que aquela semente foi regada com a palavra, Deus é que vai operar através do seu Santo Espírito na vida de qualquer pessoa. Então, meu amado, cada um faça aquilo que Deus quer que o homem faça, que o homem e a mulher façam. Faça aquilo que pode ser feito pelo ser humano, que aquilo que é para Deus ele vai fazer. Jacó, ele tinha isso em todas as áreas de sua vida. Em todas as áreas de sua vida, não é só na obra de Deus. Em todas as áreas de sua vida. Porque Jacó estava ali com um problema na área da sua vida, que era seu irmão que estava vindo matá-lo. Então, porque se ele viesse só para amar Jacó, ele viria sozinho, ou então só com a família dele. Mas veio sem a família e com 400 homens. Então, ele vinha para exterminar Jacó e sua família. Mas Jacó, ele agiu. E isso é Israel. Israel, ele tem que estar pronto para fazer concessões. Quem é enxertado na oliveira, que é Israel, que a origem dessa oliveira está em Jacó, ali, meu amado, que o fundamento é Yeshua, claro, o fundamento, a raiz é Yeshua, mas a origem das gerações que eu me refiro, né, é Jacó, porque Jacó, o nome dele foi trocado para Israel. Claro que o fundamento da oliveira só existe um, que é Yeshua HaMashiach. Mas quem tem a seiva da oliveira, porque você está enxertado nessa oliveira, você age que nem Israel. E Israel é isso até hoje. Israel, ele ora, mas ele também trabalha. Israel, ele vai resolver o problema. Ele não vai deixar o problema para depois. E debaixo de oração ele vai resolvendo o problema. Ele não é um povo descansado. Aleluia. Não é um povo descansado. E Jacó tinha um problema. Ele agiu, clamou a Deus, colocou Deus no negócio. E Deus deu a vitória. Aleluia. E Yeshua diz, você põe a mão no arado. Pôr a mão no arado, irmão, é trabalhar no arado. Não é encostar a mão no arado. Quando Yeshua fala, põe a mão no arado, é quem trabalha. Você não pode recuar, senão não é apto para o reino de Deus. Então, meu amado, tem coisa que é para você fazer. Enquanto você não fizer, a coisa fica travada. Porque Paulo diz, tem coisa que era para mim. Eu plantei, Apolo regou, é o homem. Mas Deus deu crescimento ali na obra. Mas tem coisa no dia a dia da vida da pessoa, de cada um, que a pessoa tem que fazer. Debaixo de oração, mas tem que agir. Debaixo de oração, mas tem que operar. É assim que Deus trabalha, meu amado. Unindo ele com a pessoa com ele. Louvado seja Deus. E que o Espírito de Adonai fala ao teu coração, não, como diz lá em Provérbios, né? A preguiça, ela vai preceder a ruína, né? Aquele que come o pão da preguiça. Cada um tem que fazer a sua parte, para Deus fazer a dele. Você, meu irmão, minha irmã, tem que fazer a tua parte, para Deus fazer a dele. Amém? Cada um tem que fazer a sua parte. Deus, ele vai fazer na medida que cada um faz a sua parte. E é isso que é importante nós entendermos nessa paraxá, nesse texto maravilhoso e nas atitudes de Jacó, em nome de Yeshua. Queridos amados, que o Espírito de Adonai fale ao teu coração, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.